Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prop Talks, o seu canal de podcast que trata de inovação, tecnologia e mercado imobiliário. E comigo aqui, como sempre, em todos os episódios, meu irmão Jota Batista. Jotinha, prazer mais uma vez estar contigo mais aqui. Um grande episódio aí. Mais um grande episódio, mais uma boa conversa que constrói. Mais uma conversa ótima. Vai construir a próxima década, né? É isso que a gente faz aqui. Exatamente. Ajudar a construir a próxima década no mercado imobiliário. Cada conversa que a gente tem aqui é um pouquinho dessa construção da próxima década. Montando esse Lego do mercado imobiliário. E hoje a gente tem um prazer imenso de trazer uma pessoa que está à frente de uma das maiores operações imobiliárias, vamos dizer, Brasil, América Latina, quiçá mundo. É verdade. Né? Quem estaria com a gente? Quem está com a gente? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu já estive no podcast dele também, boa. Conversando lá sobre tendência, sobre tecnologia. Então, Thiago Eli, VP da MRV, um prazer imenso estar contigo aqui no Prop Talks, te receber na nossa casa também. Super obrigado pelo convite, muito bacana aqui. Zanoto Jota, satisfação enorme. Já o sucesso, estou aqui para tentar contribuir um pouquinho. Obrigado pelo elogio. Maravilha. Zanoto, eu estive há pouco tempo atrás lá no podcast da MRV, para falar sobre inteligência artificial, né? Sobre o impacto da inteligência artificial no mercado imobiliário. E aí eu quero já puxar um papo que a gente estava falando antes do Thiago chegar, são poucas as empresas do mercado imobiliário que a gente vê, são poucas não, todas as empresas estão querendo inovar, mas na prática, botando em prática, principalmente empresa grande, empresa mais tradicional, né, mais antiga do mercado, é difícil a gente ver coisas práticas acontecendo. E a gente estava falando o quanto a MRV, ela, quando tem uma ideia, alguma coisa acontecendo, ela já executa para ver como é que vai ser. A gente estava falando nos bastidores também aqui de algumas inovações que vocês testaram, e eu participei do podcast lá, e olha, é uma incorporadora lançando um podcast para se comunicar com os corretores, para levar conteúdo e trazendo um conteúdo de inteligência artificial, que estava um gerente de produto, diretor de produtos da MRV lá, e a gente falando não da técnica da inteligência, mas qual o impacto que isso vai ter para os corretores. Olha o quanto de inovação que a gente estava falando, o quanto a MRV consegue trazer isso para frente, trazendo esse tipo de debate para o profissional da ponta lá, né? É que a inovação nem sempre está na tecnologia, né, Thiago? Exatamente. Principalmente como usa, né? E acho que é legal, cara, assim... Eu sou um apaixonado por inovação, tudo que é pensado diferente, mas acho que a inovação começa no básico, no simples. Quando você entende primeiro o processo, o que você tem, quais são as suas oportunidades, e aí sim o que você vai fazer dali para frente. E aí no podcast lá com a gente, o que a gente está tentando fazer acho que a grande inovação, pensando nesse público corretor que a gente está falando aqui, cada vez mais vai ter comunidades. A gente já está vendo que o corretor hoje a gente não só no mercado imobiliário, mas em todo o mercado, está vendo que o Brasil vive a onda do micro-influenciador, vive a onda de cada um querer construir seus conteúdos. 99% das pessoas não sabem fazer, não sabem nem conectar. Como é que a gente para de olhar para o umbigo? Eu acho que a incorporadora grande ou pequena e a imobiliária grande ou pequena, ela tem que parar de olhar para o seu umbigo e dizer assim, como é que eu ajudo o mercado? E acho que é um pouco disso, como é que a gente constrói conteúdo, como é que a gente democratiza tudo que a gente tem hoje, que é o que vocês estão fazendo aqui brilhantemente, para que todo mundo tenha acesso a isso. E você fala de criação de comunidade. Se a gente para olhar a construção civil, né, o nosso processo da construção civil, a nossa indústria da construção civil, o que menos se tem hoje são comunidades. E você olha outros setores de atividade econômica, o que mais se tem são comunidades. E quando você fala de comunidades, você está falando de defensores de um negócio, defensores de uma marca, pessoas que interagem entre si, interagem com a empresa, são engajadas no desenvolvimento de novos negócios, até ajuda, o chamado Open Innovation, eles estão participando da inovação aberta dentro das empresas. E você, falar MRV, falar de comunidade, você está dando um passo para olhar para o mercado consumidor e dizendo assim, eu não faço só produto para você consumir, eu faço mais por você, eu estou te entregando algo que você não imaginou, que é estar presente no meu negócio, entender o que acontece aqui dentro. É isso, é essa a visão que vocês têm da construção de comunidade? Cara, sem dúvida. Um dia, eu estava, justamente a gente estava falando aqui um pouco de essência antes, de Campinas, e quando a gente foi lançar o nosso primeiro produto, uma pessoa da nossa equipe me chamou, a gente estava fazendo um papo grande lá com toda a equipe, ele disse assim, deixa eu te falar uma coisa, cara, a gente adora, a MRV é legal, Ciência é legal, tudo é bacana. Em que momento a gente para de olhar
tanto para o nosso umbigo, tentar proteger muito a nossa marca, o nosso quadrado, o nosso perímetro, por que a gente não se abre? Aquilo foi tão transformador para mim, porque o mercado é esse. Hoje a minha equipe, toda hora, a gente força muito que eles estejam presentes nos plantões, nos eventos das concorrentes, colaborando, escutando, conversando, aprendendo, porque a melhor forma de criar comunidade, o senso de comunidade, é estar aberto a olhar para o outro e compartilhar conteúdo, conhecimento, e isso que a gente está tentando fazer. Eu acho que aí quando a gente olha para o corretor, e o que eu estou trazendo aqui acho que o mercado imobiliário, pensando no corretor, ele vai virar uma grande comunidade. Ele tende a convergir para que você tenha esses espaços onde eles captem conhecimento, eles captam oportunidade, eles vão lá e buscam talvez um grupo de clientes que ele pode trabalhar. Claro que cada um tem a sua carteira, mas muitas vezes ele tem a carteira, protege a carteira, mas talvez a carteira dele pode gerar negócio em outro lugar. Será que ele tem um outro corretor que ele pode compartilhar a carteira dele e ganhar também uma parte dessa remuneração lá na frente? Então, até a gente conversando esses dias, cada vez mais os corretores, alguns eles se especializam. Muitos querem ser do todo. Os que estão tendo muito sucesso, eles são muito especialistas. Eu quero só ser da rua Bela Sintra, de São Paulo. Cara, ele vai ser muito especialista naquilo. Não quer dizer que ele não tenha clientes que querem comprar na Alameda Santos. Ele vai pegar um outro cliente, vai fazer, e vai um outro corretor e vai compartilhar lá. Então, acho que o ponto é como isso vai acontecer essas transações e essas conexões, elas vão mudar muito daqui para frente. Acho que ela já vem mudando, mas acho que o mercado ainda está longe de estar maduro para essa conexão de pessoas. E aí esse ponto, a gente chega até a levantar o questionamento se eles estão preparados para colaboração. O ponto é colaborar, né? Isso que você acaba de falar, se você pega mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, ali Portugal, por exemplo, onde tem operações mais preparadas, o corretor de imóvel, ele trabalha para um incorporador ou ele trabalha para uma localidade. Ele não trabalha para o geral. E de muito estar frequentando esses mercados, eu aprendi com eles o seguinte, cara, aqui, se eu não tenho, alguém tem. Então o processo de colaboração é altamente estimulado. Esse é o modelo de negócio lá, né? O modelo de negócio lá, você pega os Estados Unidos, o modelo é esse, o corretor do comprador, o corretor do vendedor, quem não tem o produto busca com um parceiro. O mercado ele tá indo para esse caminho. O mercado está evoluindo, falando de corretor, né? Primeira camada que a gente está falando que ele está evoluindo. Já vejo cases assim do cara especialista que trabalha com outros parceiros. Essa comunidade é o grupo dos corretores de alto padrão de São Paulo. A galera tá sempre. Agora, essa semana eu fui num open house na Vila Madalena. Um amigo corretor em comum nosso me convidou. Vai dar uma olhada lá. Eu achei fantástico. Casa bacana lá, Vila Madalena. Passaram uns 20, 25 corretores lá. Foram lá para conhecer o imóvel que um corretor tem. Na verdade, são 3 corretores que têm exclusividade. Não é nem uma única. 3 corretores lá abrindo para o mercado. Então, já está se criando essas comunidades, ainda muito pouco, óbvio, mas o mercado está mais colaborativo. Aí eu tenho uma pergunta para ti, Thiago. Isso a gente está falando, eu vejo muito isso no mercado secundário. Móvel pronto, no avulso ali. Como a incorporadora enxerga isso? Eu sempre tive essa dúvida nesses últimos meses, anos, de como o incorporador está enxergando o corretor de imóveis. Porque eu ainda vejo lá no Sul, às vezes até aqui, às vezes, o lançamento imobiliário ele ainda ser muito parecido com na época que eu entrei, 12 anos atrás no mercado imobiliário. Bota todo mundo no salão de vendas, faz o treinamento lá, explica o produto para o corretor, sai para vender, pega as imobiliárias mais parrudas lá, faz um trabalho mais forte com elas, paga um pouco mais, enfim. Como é que a incorporadora está olhando esse corretor? Você até já falou nisso, está educando ele, mas qual é a visão assim, eu acho que tem 2 papéis, eu acho que tem um papel tem 3. Eu acho que primeiro tem o papel de inspirar. Eu acho que quanto mais a gente puder inspirar, ajudar o corretor a se sentir empoderado, porque a gente falou bastante lá nos outros episódios lá do podcast, quanto mais a gente prepara o corretor e dá confiança, ele vai prosperando.
E muita gente se aventura, acha assim, não, eu vou vender imóveis. E chega lá e está resolvido. Então, por exemplo, a gente fez essa semana eu lancei 3 produtos, 2 no Nordeste e um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E cada um deles deu salas de cinemas, 2, 3 salas de cinema, 500, 600 pessoas em cada um deles. Mas para quê? Porque virou um evento de lançamento de produto. Quando uma empresa vai lá e lança, sei lá, vamos pensar assim, lançamento da... Por que a Rihanna foi tão comentada no Super Bowl? Ela usou aquele momento da audiência para promover a marca dela, não é verdade? Por que quando você vai lá e lança um carro, ou alguma empresa de automobilismo lança um carro, ele faz um mega evento, fecha estádio? Por que no mercado imobiliário treina o corretor, faz aquilo e foi embora? Você tem que inspirar, você tem que fazer com que aquela equipe, aquele corretor esteja mobilizado. E eu acho que a turma está indo para esse caminho. Então, acho que inspirar é uma coisa. Eu acho que o segundo ponto de educar e capacitar é fundamental. Porque é um mercado que é muito, muito superficial. As pessoas acham que vender é fácil. E a gente fala bastante de como você gerencia objeção, como é que você conhece o seu produto. É tanto produto que eles dizem assim, não, deixa eu pegar aqui o urso, eu vou vender o urso. Mas o urso é bonito, é feio, ele é grande ou ele é pequeno? Quais são as características dele? Por que ele não vai gostar? Como é que a gente está preparando esse corretor? Que não é só chegar na frente do cliente e desafiar a tentar convencer. Então, acho que esse ponto é fundamental. E o terceiro é como ele vai prosperando. Porque quando ele prospera, então uma coisa é ele inspirar. Então ele está inspirado. Então eu estou inspirado, como é que eu faço? Educa. Joia, eduquei. Agora, como é que eu vou prosperar? Porque aí ele começa a ter sofisticação. Que aí é o problema. Porque no momento que ele começa a vender e está educado, ele diz assim, já sou grande. Agora eu estou bem. Agora esquece o resto. Eu não quero MRV, não quero a imobiliária. Deixa eu tocar a minha vida. E aí o cara começa a fracassar. Porque aí ele vai notar que ele não era tão bom. Não é que ele estava com suporte, ele tinha... Alguns dão certo, não tenha dúvida. Mas ele saber prosperar e ter calma nessa jornada é o ponto fundamental. E aí entra o papel dos líderes do mercado imobiliário. Porque se você não é cercado de bons líderes, de ter pessoas que são capazes, formando, tendo uma visão diferente... Esse corretor vai fracassar ali na frente, aí daqui a pouco ele vai virar vendedor de loja, saiu do mercado imobiliário, um cara que tinha tudo para ser bom, tinha tudo para... Então acho que essa preocupação genuína, eu acho que o ponto aqui é, por que eu acredito tanto na comunidade? Porque nós como papéis as incorporadoras grandes, não só a MRV, tem que pegar todas essas do mercado, se a gente tiver essa preocupação genuína com formar boas pessoas, acho que o mercado vai ser muito, muito bacana. Caramba. Boa, você fala essa negócio... essa trilha que o Thiago criou aí de inspirar, educar e depois prosperar, que acho que essa parte é a parte esquecida, né? Até tem a do meio ou que tem um pouco mais, né? Que é o treinamento corretor, mas é uma trilha que acho que todo gestor que está nos ouvindo, seja de um incorporador, seja de uma imobiliária, se pegar essa trilha e criar dentro dela um método de educação, e sim, sem pensar muitas coisas, cria no papel ali na sua imobiliária uma trilha mesmo de conteúdo disso, com certeza você vai conseguir formar bons corretores e manter bons corretores também e preparar eles para o mercado. O que o Thiago fala, Thiago, ouvir de você, que está numa das cadeiras mais importantes, de uma das maiores companhias do Brasil na construção civil, é interessante do ponto de vista que eu estou preocupado em dar melhores condições para o profissional que está vendendo meu produto. Quando, na verdade, permita a colocação, quem deveria fazer isso é quem forma o corretor. É a entidade que forma o corretor. E eu não tenho medo nenhum de falar assim, o corretor no Brasil é muito mal preparado. Ele sai de um curso chamado Técnico em Transação Imobiliária, ele é jogado na cova dos leões e pau, sabe? A entidade que cuida, que regulamenta a profissão do corretor de imóvel deveria olhar para esse cara com mais carinho e cuidado e falar, não, vem cá, o mundo mudou, o mercado mudou, você também vai mudar. E quando eu vejo a iniciativa privada fazendo isso para o corretor de imóvel, é que a gente percebe o seguinte, vai ter uma seleção natural. Alguns vão querer seguir toda essa metodologia criada por vocês, vai falar, porra, eu vou continuar atrás da MRV, porque é o que os caras estão dando para mim.
E é difícil você olhar isso no Brasil acontecer. Lá fora, o profissional de venda imobiliária, dependendo de onde você está, ele faz um MBA para estar atuando no mercado. Ele não faz um curso. Eu fiz o TTI, Técnico em Transação Imobiliária, porque eu quis um dia entender a vida do corretor de imóvel. Eu fiz em um final de semana. Eu estudei no sábado, esperei a prova acontecer na segunda-feira, fiz a prova e falei, porra. E outra, só para entregar a bola, eu vi coisas no Técnico em Transação Imobiliária que eu aprendi na Faculdade de Engenharia em 1995. Olha a defasagem de conteúdo que estava esse curso. Então, o que a gente se propõe a fazer aqui, também dentro do Prop Talks, é mostrar para essa turma o seguinte, cara, mira e vai. Olha para quem está te dando condições, segue aquilo, tenha muito filtro, porque muita coisa boa você vai fazer. Sem dúvida, o TTI ele é o básico. Ele tem que existir, é importante, porque ele ajuda na iniciação, que é o ponto que a gente estava falando. Parece muito simples vender imóvel. E todo mundo que está precisando, vamos lá, vamos vender imóvel que resolve, eu achei o meu filão. Então, acho que ter esse básico é uma segurança para essa pessoa. É suficiente? Jamais. Acho que a sua provocação é muito pertinente. Será que a entidade, o Cresce, pode fazer mais? Acho que é uma boa provocação. Como é que a gente pode, até uma provocação que o Cresce pode fazer para as incorporadoras, como é que vocês me ajudam a fazer mais? E a gente super aberto. Acho que um ponto só, não é nenhuma correção, mas é um adenda. Thiago, você está preocupado com o corretor que está vendendo seu imóvel? Não estou preocupado com o corretor que está vendendo imóvel. Eu estou preocupado com o corretor de forma geral. Claro. Queira ele estar vendendo MRV, queira ele... Isso é interesse genuíno. Quando eu faço um programa, um podcast, a gente nem fala de MRV. O que eu quero é falar do mercado. Eu quero dar dica para o corretor. Pelo interesse, esse virou o propósito do Thiago. E eu tento trazer isso para mim. Agora, o ponto, acho que é legal de conectar nesse modelo é o quanto a renovação constante, que acho que era a sua provocação, é fundamental. Então, vou dar um exemplo nosso, que eu cheguei em 2020 na MRV e a gente entrou com a gente tem um método que se chama método de vendas da MRV, que se chama Acelera. A gente tinha lá o A, o C, cada um deles tem um pilar e a gente treina todo mundo que entra na MRV passa por esse método de venda do Acelera. Cara, passou a pandemia, 2022, a gente olhava o método da venda, segue o mesmo método. Gente, para. Em 3 anos que a gente colocou o método, porque a gente implementou em 2019, 2018, final de 2018, 2019, em 2022 o método interno já está desatualizado. E a gente já começou agora a reatualizar e já está treinando toda a equipe novamente. Então, a importância das empresas, das imobiliárias, de todo mundo, não confiar naquilo que mesmo que, acabei de fazer, já fica incomodado, meu filho, que você já está atrasado. O mundo está rodando tão rápido que se você não tiver assim, é fundamental. Não é à toa que a gente olha a quantidade de corretor influenciador, mas é engraçado que o corretor influenciador que surge, né, eles tem muitos que fazem muitos negócios, tem muitos que acabaram virando muito mais influenciadores do que vendedores e tá tudo certo, porque eu acho que daí ele assumiu esse papel também, mas o nível de carência, por causa dessa atualização, ele é muito específico. Então a gente tem corretor que faz uma imersão, cara, 50 corretores vão pagando R$5.000 para participar da imersão que ensina posicionamento. Posicionamento é uma matéria que não existia até 2, 3 anos atrás, uma discussão sobre posicionamento. Não tinha essa fala de por que é importante saber se posicionar. Então essa atualização, né, e a gente não tá, até agora a gente não foi de tecnologia ainda, né? A galera espera que a gente vai abrir o próprio, vai falar de futuro aqui, de tecnologia, vai botar um óculos 3D e vai ficar viajando. Mas a gente brinca, o próprio Talks é até mais filosófico do que tecnológico. A gente fala muito disso, porque a base do negócio é essa. A tecnologia é o meio para alcançar isso, né? Esse é o ponto. Aí a gente pode debater o seguinte, vamos criar então uma plataforma tecnológica para que mais corretores possam conhecer o método da MRV. Aí a gente está falando de tecnologia como meio para atingir o objetivo do negócio, né? Eu acho que o processo, eu sou sempre muito fã de o processo antes. Então, qual é o processo? O que você está fazendo? Como você está construindo a sua jornada? Seu processo é o mais eficiente? Seja ele para quê? Seja para construção, seja para venda, seja para o marketing, para captação de cliente. O seu processo está sendo mais eficiente? Tá, joia.
Com que tecnologia? Como? Que acho que esse é o seu ponto. E não primeiro sair contratando app, contratando, sei lá, soluções mirabolantes. Tá cheio de solução mirabolante no mercado. Agora, pouca gente chega para dizer, deixa eu revisar o teu processo e te ajudar a ser mais eficiente. Tem mais dinheiro hoje em todos os mercados, todas as imobiliárias e todas as incorporadoras, eu estou falando isso com experiência minha própria, tem mais dinheiro hoje dentro da sua operação do que você preocupado em vender mais, porque você está sendo ineficiente em alguma coisa. Eu tenho lá uns 3, 4 coisas que eu brigo todo dia. Cara, nós somos muito ineficientes aqui. Estou gastando dinheiro aqui à toa. Como que eu vou ser mais eficiente nesse ponto? Como é que eu boto inteligência, análise, pessoas até para resolver isso e não comprar novas soluções. Eu estou querendo resolver no processo e não na solução. Será que não tem uma visão deturpada aí de que a tecnologia resolve o processo da falta de visão da incorporação, da corporação, né? Uhum. Então a gente está usando a tecnologia como uma muleta para resolver problemas que está muito tranquilo na frente. É uma ótima desculpa, né? Ou então até uma cortina, né? Você está com problema ali, eu comprei o aplicativo, eu comprei a solução, me venderam aqui. Não funciona. E aí, quem é que vai fazer aquilo? Eu gosto sempre assim, problemas grandes, antes de qualquer coisa, você pega uma pessoa e dedica para resolver, para entender e resolver. Depois você vai, antes de contratar qualquer coisa, você pega a sua melhor pessoa, não importa em que área, você bota lá para entender e te apresentar um plano de ação. Porque aí você vai começar com um trabalho certo, que é quem? Então, você bota a pessoa, porque ninguém resolve isso com uma máquina, tudo resolve com uma pessoa. Exatamente. Depois a pessoa pode te propor, bota uma solução, contrata isso, vamos mudar o processo, porque pode ser também só de rever o processo e você não gasta nem R$1. Você só gastou o salário daquela pessoa, que eu espero que seja muito alto, porque é uma pessoa muito relevante no seu negócio, para resolver aquele que é o maior problema da sua empresa. Então, eu acho que essa para mim é sempre a inovação. Primeiro é entender o que é o seu problema, né? Ou montar o processo primeiro, né? Aí eu tenho uma dúvida. Tu faz 4, 5 anos está no mercado imobiliário, né? E veio de uma empresa antes que tinha muito processo, né? Que inclusive tem livro, né, contando a história de como criou esse método de processual. Como foi? Aí 2 perguntas. Primeiro, como foi chegar no mercado imobiliário, que é um mercado que tem poucos processos, ou processos um pouco mais, né, jogados assim, até pela maneira do mercado de se comportar. E depois, qual o desafio de olhar para tudo isso que a gente está falando de inovação, que está rolando de tecnologia, e montar daí novos processos para conseguir encaixar essas tecnologias, porque eu sei que vocês testam muita coisa lá dentro. Acho que assim, primeiro, se alguém não sabe de onde eu vim, eu não vou contar, deixa a curiosidade, depois procura aí, né, Jota? Procura aí. Não, mas acho que o ponto legal, cara, é assim, por que eu vim para o mercado imobiliário? Primeiro porque eu acho que o propósito do mercado imobiliário é muito... O que me move na minha vida e na minha carreira é ter propósito. Falei no meu propósito, que eu construí um propósito aqui dentro agora de olhar para o corretor e como a gente deixa um legado para o corretor. Então, treinar, capacitar, podcast, um monte de matéria e conteúdo que a gente está publicando pela rede da MRV, mas pensando no corretor. Acho que esse é um pouco do meu propósito atual. E por que eu vim para cá? Porque o propósito do mercado imobiliário é muito bacana, cara. Dá moradia, especialmente no mercado econômico, mas se você pega o próprio alta renda, o cara tá querendo prosperar, quer morar melhor. Cara, é o maior sonho do brasileiro. O brasileiro sempre está sonhando onde eu vou morar e morar bem. Pode ser morar bem ou ter uma moradia digna, que é o morar bem também. Então, isso é um propósito. Por isso que eu vim parar aqui. Então, acho que essa é a primeira coisa que me motiva aqui dentro. Agora, é um mercado completamente diferente. Quando você bota processo, se você for muito rígido em tentar construir processos no mercado imobiliário, você enlouquece e vai embora. Então, acho que o ponto é, eu tive que me adaptar. Eu tive que mudar a minha forma de eu olhar, não perder a essência de questionar, de analisar, de entender os porquês por trás, que muitas vezes a gente é muito superficial. Uma coisa que a gente força bastante dentro da MRV é vamos aprofundar, vamos buscar toda a oportunidade de entender as causas para depois sair com a solução, e acho que isso a gente vem evoluindo dentro da própria empresa, mas não adianta você sair dali para frente, botar num quadrado e tentar botar num processo que você vai enlouquecer, entendeu? Acho que
É uma evolução. É uma evolução. O que eu tenho visto muito bacana até a partir de agora é as empresas já começam a fazer planejamento. Você já não está olhando mais um horizonte de 1 ano, 2 anos. É um mercado que o ciclo é longo. Se você estiver sempre olhando para o dia seguinte, não vai acontecer. Então, construir planejamentos mais longos, com a compra correta, como isso compõe o teu portfólio, quais são os tipos de produto que você vai jogar, e não construir, e acho que essa é uma provocação bacana, normalmente o mercado era muito construído por a área de incorporação foi lá, o arquiteto montou o projeto, toma aí, agora bota aí e joga. E eu acho que o que está acontecendo peraí, gente, vamos co-construir? Vamos pensar, aquele terreno, qual é a vocação daquele terreno? Lá atrás, quando eu comprou, pensou nisso, pensei, tá certo. E vai checando, vai acompanhando, porque muitas vezes a região geográfica mudou. Você nem lançou ainda e você estava com o produto. Faz sentido arremessar aquele produto daquele jeito? Não, peraí, vou perder dinheiro. Traz o corretor, traz a imobiliária, traz o especialista do mercado, traz a turma própria de incorporação, o engenheiro. Vamos repensar esse negócio? E eu acho que isso está acontecendo. Essa eu acho que é uma mudança muito legal que o mercado, não sei se vocês estão vendo, mas que cada vez mais não é a área de incorporação definiu, arremessa lá, a área comercial vende, joga lá, agora a engenharia constrói. Cada vez mais parou-se de ter silos e agora você tem engrenagens funcionando muito melhor, pensando no objetivo final, que é o quê? Cliente satisfeito. E isso é muito bacana. A gente saiu daquela equação do if igual 1, a gente saiu do se. Total. Se eu fizer isso, se eu tenho esta área cabe isso. Ou seja, a gente tem que ter cada vez mais certezas, porque as nossas incertezas são muitas. Então a gente precisa ter cada vez mais certezas do que a gente vai fazer, porque não é só a região geográfica que mudou, Thiago. As questões demográficas mudaram bastante. Comportamento. Então, total. Não, mas eu penso assim, até no ciclo, você pegar, comprei um terreno, aquele terreno, não sei quantas pessoas que estão nos ouvindo falam, qual é a vocação daquele terreno? A vocação é A. Aí você vai com o projeto de legalização, você criou um projeto, entrou na prefeitura, entrou com o projeto de legalização, joia, bacana. O projeto está quase saindo. Você voltou lá para checar se a vocação segue a mesma? Muitas vezes a prefeitura demorou 3 anos para te aprovar o projeto. Não, e outra, né? Às vezes muitas corporações compraram muita área lá no passado, há muitos anos, 10, 20, 30 anos, e agora que vão pensar em alguma coisa. Mas compraram lá com uma vocação que hoje já não responde para aquela, né? Então segue esse trabalho de você reavaliar o processo. E tem isso uma colaboração também, né? Que a gente estava falando de colaboração entre os corretores. O mercado como um todo agora, ele colabora. E colaboração até própria das empresas, gente. Das áreas das empresas, né? Sem dúvida. E que a gente tem que parar de departamentalizar e estruturar a comunicação por inteiro, né? Todo mundo tem que participar hoje do desenvolvimento de um produto imobiliário. Cada ponta da empresa tem que contribuir com uma parcela de responsabilidade e de inteligência em cima do negócio ali. Porque senão, cara, você vai começar dedo pro vento. Essa pra mim, cara, é hoje, assim, se você disser, Thiago, qual é ninguém nunca me perguntou isso, mas eu vou me perguntar e vou responder, é meio errado isso, mas qual é a reunião mais importante que você tem na MRV, ou que deveria ter na MRV? Então, peraí, Thiago, qual que é a reunião mais importante que você tem na MRV ou que você deveria ter? Depois a gente corta e faz sua pergunta. A gente criou um ritual de você compra o terreno, você vai lá, fecha a negociação, supera as resolutivas. Primeiro ritual que tem dentro da MRV se chama reunião de briefing do produto, onde participa desenvolvimento imobiliário, engenharia, comercial, projetos, a turma de produto, um grupo multidisciplinar que vai dizer assim, beleza, esse é o produto, eu tenho aqui essas opções aqui para encaixar. E aí, o que nós vamos fazer? Faz sentido? Que lazer eu vou botar? Que renda eu vou pegar? Que cliente a gente quer trazer? Quais são os problemas do terreno que a gente tem que superar? Essa é a reunião mais importante, gente. Claro. Porque ali tu está definindo o futuro dos próximos 5, 6 anos da companhia. Sim. E a gente, muitas vezes, muitas empresas, você tem uma pessoa participando, uma área participando desse ritual, né? Ou nem tem um ritual nesse negócio. Então acho que esse é o ponto... Ou quando chega nas outras áreas já está muita coisa decidida, né? Aí é só para
trabalhar em cima da tua área naquele negócio que já foi definido já e... Geralmente, quando o produto chega na parte mais importante da empresa, já vem com as restrições jurídicas todas, já vem com a incorporação pronta, e quem realmente precisa entender o produto, engole isso, goela abaixo, seco. E aí, voltando à minha questão, qual é a inspiração? Nenhuma. Ou muito pouco. Você pega o primeiro ponto da meus 3 pilares. Qual é a inspiração que um corretor tem para vender um produto que chega a quadrado? Zero. Então você tem que corrigir lá para trás para que você, quando chegar lá no corretor, você tenha isso bem redondo. E tem mais, né? Quando o produto chega para o corretor, é função do incorporador traduzir o produto para esse corretor. Porque uma bola quadrada distribuída várias vezes quadrada, ela continua quadrada e a informação vai chegar no cliente final quadrada também. Então, quando a gente olha o processo de venda, todo ele assim, como ele é formatado, a gente vê que existe muita instabilidade de todos os lados e atritos constantes. Aonde tem ser humano, tem atrito. Então, se você tem alguém querendo comprar com alguém querendo vender, e se a informação não é a mesma para os dois, o atrito acontece e você tem dispersão de resultado. Você perde e dessa forma, a gente faz o que a gente estava falando na gravação anterior, que a gente estava falando muito do branding que falta no mercado imobiliário, né, dessa questão de marca, de querer comprar um produto por causa de uma marca e tudo mais, e da falta de história que tem contada para vender um empreendimento. Então você vai comprar uma... Eu falo muito, o Zanotto gosta que eu falo muito de moda. Mas de novo. Não vou falar de moda agora, só vou fazer uma referência. E aí, aquelas grandes marcas, elas contam muito uma história para falar por que uma bolsa custa $50 mil. E o mercado imobiliário, às vezes o produtor, né, o incorporador, ele tem a história do porquê ele comprou aquele terreno, por que foi feito aquele produto, e o corretor da ponta não sabe, não participou desse processo e também ele não vai saber contar essa história, ele vai falar que é 2 dormitórios de 50 metros quadrados que está naquela localização. Então, acho que esse tipo de coisa, de integração das áreas, e que quando chega no comercial, ele participou também da construção da história desse projeto, aí a gente falou, quando a gente falou antes ali, a gente consegue criar essa história, né, esse storytelling importante para conectar. Certo. Que 2 anos atrás, eu parei toda a liderança comercial, marketing, crédito, toda e desenvolvimento imobiliário e fiz treinamento de storytelling. Peguei uma turma grande que sabe fazer bem, para saber como é que eu brifo, como é que eu construo uma história, como é que eu vendo, quais são as coisas que eu não devo fazer na construção. Então, isso é básico, gente. Isso é básico, porque senão você vai vender 2 quartos com suíte e varanda localizado no Jardins. Pô. Que era o discurso dos anos 90 e início dos anos 2000. A melhor planta, na melhor localização, com os melhores itens de lazer. E no melhor preço. E no melhor preço, E aí mudava um pouco a comunicação, dizendo, e você ainda pode pagar. Parcelas que cabem no seu bolso. Eles trazem esse tipo de coisa. Vende parcela, né? Vende parcela. Que continua acontecendo, e natural, né? A gente está falando de um negócio que tem dormitório, que tem preço, que tem localização. Mas tem vários que tem. E aí acho que é o ponto, né? Tem vários que tem. Como é que você se diferencia? Por que o meu é melhor? Se ele tem a mesma média de metro quadrado, se ele tem o mesmo tamanho mais ou menos, ele tem... E aí vem porque ele tem uma área de lazer melhor. Mas por que ele tem uma área de lazer melhor? Esse porquê que eu gosto muito de falar para os corretores também, é entender o porquê. É ir atrás do porquê das coisas. Por que está sendo vendido? Por que foi construído ali? Por que tem essa infra? Para quem que vai morar lá? O mercado, assim, a gente tem que lembrar que primeiro que o corretor ou o cliente, pensando até no cliente, que é o nosso grande objetivo final, ele é inundado todo dia com muitos estímulos, de todas as categorias. Então, todas as categorias, e todas estão contando uma boa história. E quem está concorrendo com a venda do empreendimento não só é outro empreendimento, quanto é o influenciador que está vendendo outra coisa aqui, porque a audiência está aqui. Perfeitamente. Né? Como é que se você quer, eu estou procurando imóvel, mas ao mesmo tempo eu tenho meu problema de supermercado que eu tenho que comprar, a mesma coisa eu quero comprar, sei lá, uma camiseta bacana aqui do Jota, enfim, da moda, enfim. O homem da moda. Ele está com atenção. Hoje a nossa grande discussão, quando o mercado imobiliário diz eu vou criar um produto, vou contar uma história, eu tenho que ser melhor que aquele concorrente. Gente, você tem que ser melhor que todo o mercado. Porque você está concorrendo por atenção. Acho que hoje a briga é por atenção. Você tem que se diferenciar e conseguir se destacar com a história que você está colocando ou da forma que você está colocando, porque você tem poucos segundos para captar aquela atenção.
Se você não se diferenciar, você perdeu aquele momento. É a história do que você tinha das mídias, né? Quando você olha mídia, canal de mídia. Você tinha o outdoor, tem o outdoor e você tem a internet. O outdoor você precisa de 3 segundos para reter a atenção do cara. A internet você não precisa de 3 segundos mais. É essa briga constante que você tem, porque quando você olha para o digital, a gente está muito tempo no digital. Na internet é até menos de 3 segundos, né? Porque eu tô rolando meu feed tá aqui e eu rolei. E se eu já rolei ele, Se não chamou atenção, passou esse negócio aqui, Só que né? o Thiago, ele toca num ponto muito interessante. Porque há um tempo, há bastante tempo, dentro das operações que eu participei, em uma delas a gente ouvia sempre assim: nós somos o único mercado que compra a atenção do cliente. Porque a gente precisa reter esse cara, porque ele está comprando um high ticket. É diferente dele estar comprando um calçado, uma camisa, que ele tem um processo de seleção diferente. No nosso, a gente precisa comprar a atenção desse cara. Então, toda a nossa comunicação, ela era desenvolvida para segurar esse cara. A gente continua fazendo isso, certo? Só que agora a gente tem uma briga, como você colocou, por uma atenção pulverizada, porque está todo mundo querendo a mesma coisa. A minha evolução desses 4 anos de mercado primeiro a gente entra naquele negócio da escravidão do lead. Então, eu preciso ter lead. Então, o mercado é escravizado por geração de lead. Joia. Aí, tu começa a entender que, cara, legal, você pode gerar muito lead, mas quanto mais você tiver carteira, mais eficiente você vai ser. Agora, gerenciar carteira é uma tarefa dura, você sabe bem. E eu estou cada vez mais convencido, e essa, para mim, é a nova migração que a gente tá engatinhando para lá, pelo menos internamente, que é uma jornada. O cliente que vai comprar um baixo ticket, vai comprar um picolé, vai comprar uma cerveja, vai comprar um alimento no supermercado, ele é impactado por um ticket baixo. Então ele é uma compra de impulso muitas vezes. E você não precisa ter uma jornada completa. Você diz, eu quero comprar uma xícara, vou lá e compro uma xícara e resolveu a minha vida, entendeu? Essa é uma compra que você tem que entender em que momento ele está naquela jornada. Pô, eu estou procurando, eu estou flipando. Como é que eu chamo a atenção daquele cara que está flipando? É um momento. Já engatei. E aí? Ele já está procurando, já está pesquisando. Hoje o acesso à informação é enorme, gente. Então ninguém vai pegar e dizer assim, eu só vou comprar na MRV, é demagogia. Ele vai olhar o produto concorrente, ele vai olhar o outro lado, ele vai procurar, ele vai olhar o usado, ele vai olhar tudo. E você tem que saber o momento que ele está para você conseguir comunicar da forma correta com aquele cara. Passou, já está andando numa esteira financeira, é outra comunicação. Porque ele pode desistir. Então, você tem que estar entendendo ele em cada etapa dessa esteira e acompanhando a jornada. Se você deixar ele solto, você perdeu. E ele não é mais, para mim, o mais importante já não é a entrada. Porque entrada vai entrar. Seja pelo corretor, seja pela imobiliária, seja pelo site da construtora, da imobiliária. O mais importante é você estar acompanhando esse cara de forma diferente. Essa jornada, construir essa jornada é um ponto muito importante dentro da companhia. Até porque são momentos diferentes, de produtos diferentes, né, para tickets diferentes, para comportamentos diferentes, são seios diferentes. Cada produto tem uma jornada, né, porque o tipo de cliente que vai comprar é diferente. Pensa que a jornada, quem é que a gente conhece que é a melhor jornada? A Amazon. Beleza, vamos pensar um dos melhores. A Amazon, ele está te monitorando todo o tempo. Tu entrou lá, comprou, legal, ele já está te oferecendo outra coisa. Verdade? É isso. Verdade. Tudo compras pequenas, mas ele está te acompanhando no teu comportamento. Aqui não é muitas compras, é uma. Para o resto da vida. O brasileiro, não sei dados lá de fora, mas o brasileiro compra 1,5 imóveis na vida. 1,3 imóveis na vida. Ou seja, é aquela compra. É aquela compra. Se você perder aquele momento, aquele cara, ou seja, não volta mais. Então, comunicar, engajar, mandar a comunicação no momento correto, entender onde é que ele vai. Gente, isso é transformacional. Hoje eu não vejo ninguém fazendo bem. Não consegui mapear ainda. Eu vejo muita gente influenciar. Tô lançando, vem aqui, vem, é a sua chance. Aqui. Ninguém tá vendo que eu já entrei na esteira, já procurei, já cliquei, quero ver, tô com uma dúvida, não me perguntou a dúvida. Essa diferenciação é muito bacana. Esse acompanhamento de fato do cliente consumidor é o que é um ponto falho das empresas. Acho que de todos, exatamente. Se eu olhar, me conta uma imobiliária, tomara que apareça
logo alguém me dizendo, eu faço aquilo. Pô, vai ser bacana, vai ser um prazer entender, porque eu hoje não vejo esse trabalho de CRM bem estruturado. Pois bem, Thiago. Tem um ponto que eu toco sempre em conversas com diferentes pessoas e empresas, principalmente imobiliária, que eu digo onde eles perdem o jogo é quando eles não analisam o histórico. E dentro de casa, voltando um pouco da sua fala, dentro de casa é onde a gente perde mais dinheiro. Porque se eu sou hoje uma imobiliária e eu tenho um portfólio gigante de produto, cara, eu não sei o que eu tenho dentro de casa porque eu não analiso se aquilo está dentro de uma esteira real de negócio. Aquilo está dentro de casa. É aquela caixinha na prateleira. Se um dia alguém acessar ali, eu vou puxar aquele produto. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para momentos anteriores e entender qual foi a minha maior eficiência de venda. Foi em 2 dormitórios, foi em 3, foi em baixa renda, foi em alto padrão, e começar a me orientar por aquilo e traduzir aquilo em resultado eficiente. Sim, usar os dados, né? Entender o que tu já fez e clusterizar isso daí em informações. Clusterizar, né? Exatamente, e procurar capacitar a equipe de venda. Sim, a partir dessas informações, capacitar. Capacitar. Tu tinha comentado dos corretores que estão virando esses nano-influenciadores, né? Acho que é uma tendência também usar o corretor como distribuidor de produto. Ele está pulverizado, tá lá no mercado local, e a gente sabe que o mercado local ele é o mercado que faz negócio no mercado imobiliário, né? Existe uma estratégia clara, uma visão mais consolidada já de que dá para usar, como a gente está tentando captar a atenção, né, dentro dos momentos da jornada. Esse corretor, ele pode ser, isso agora é até uma tendência, o Instagram está lançando muito isso agora do próprio consumidor fazer o conteúdo da marca, né? Tem uma sigla que eu não sei alguma coisa. O corretor, no caso, ele é o parceiro, né? Mas tem uma visão tua, assim, eu tenho visto isso já como possibilidade de usar esse cara como esse distribuidor da informação, não só como um anunciante ali de, tô vendendo imóvel tal, mas usar ele na estratégia de conteúdo, de marketing mesmo, de saber explicar o produto, de saber contar uma história, como se ele fosse um influenciador contratado, assim, mas é o cara que sabe fazer. Vocês têm esse montado? Fazem 2 anos que a gente já tem um projeto que se chama, batizado internamente, que não é esse o objetivo, que se chama Gerentes Digitais. Eu tirei parte de mídia e entreguei na mão da operação regional. O que eles fazem? Qual é o papel desse dinheiro? Tem lá, qualquer um é gerenciado pelo líder da operação, e eles são estimulados a fazer o conteúdo, são treinados para fazer o conteúdo, seja ele o corretor, seja ele um gerente, seja ele um analista de marketing local, ele faz o conteúdo, entrega o conteúdo para o time local e para o time corporativo de marketing, e o time funciona. Então, com base num orçamento local disponível para eles. Então, por exemplo, a gente começou com, 30 mil reais, se eu não me engano, era isso, e gastava 3 mil por mês. Hoje, eu estou com quase 100 mil reais por mês e a turma pedindo mais dinheiro, pelo impacto que tem gerado. Por quê? Porque é aquela pessoa local, não é falando do produto, é falando com aquela população daquela cidade. Como a MRV, no nosso caso, está distribuída em todo o Brasil, como é que eu faço para conectar com as pessoas de Botucatu fazendo marketing de Belo Horizonte? Ou de São Paulo, de qualquer lugar, ou de uma agência? É muito difícil. Então, acho que esse ponto, onde é que eu acho que esse influenciador local e o corretor que consegue ter essa habilidade vai ter essa diferenciação? Na proximidade. Nas cidades menores, principalmente, se você entrar em São Paulo, todo mundo está fazendo tudo e é um monte de gente. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Mas onde você vai para mercados menores, isso é muito relevante. Isso é muito relevante. E é poderoso demais isso daí. E aí você entra com o senso de comunidade. E esse é um outro ponto, você... qual é o grande ponto, e aí do corretor ou da construtora ou da imobiliária? Todos querem ter o poder sobre ser o dono do lead. Sim. Vocês já ouviram bastante isso. Sim. Até quando a gente vai viver esse conceito? Eu sou o dono do cliente. Cara, o cliente está no mercado, ele vai fazer o que ele quiser contigo ou sem tigo. Exato. Perfeito. Aí, pessoas se conectam com pessoas, né? É muito mais fácil. Tu vai parar na tela ali quando tem o arroba de uma empresa, muito menos do que quando tem o arroba de uma pessoa
mesmo que estejam falando a mesma coisa. E mesmo até que a mesma pessoa esteja lá na empresa falando, tu consegue impactar muito mais. E eu ainda vejo muito essa coisa do incorporador lançar um empreendimento em qualquer cidade e, como eu falei, faz aquele processo todo e joga a verba na imobiliária, fala, vou te dar ali todo mês 2, 3 mil reais para te gastar em anúncio. E aí a imobiliária não vai patrocinar nenhum corretor, até por causa desse ego ali interno, vai fazer os anúncios dela. E a própria incorporadora poderia pegar corretores que performam das imobiliárias e ela monta um pequeno estúdio ali para fazer alguma coisa mais profissional, se quiser, ou não, bota na rotina do cara. Posso só fazer uma colocação aqui que vai deixar a audiência toda nervosa? Muitas vezes a imobiliária pega o dinheiro da incorporadora. Senão é meio polêmico às vezes, ó. O Anderson vai ter que dar um corte agora e a gente vai jogar no Prop Talks para dar aquele... Muitas vezes a imobiliária recebe esse incentivo da incorporadora para trabalhar o produto da incorporadora. Quando ela começa a fazer suas ações de mídia e chega um lead e diz assim, pô, mas 300 mil, eu só tenho 250. Então vem cá que eu te direciono para outro produto. E leva para um produto de avulso, um produto de concorrente. Cara, isso eu acho que é uma insanidade. E é uma falta de respeito com o incorporador que está dando todo o incentivo necessário para que uma equipe de venda trabalhe e funcione e você está tirando... É que foi um erro de estratégia de fazer o marketing. Foi um erro de... Mas aí, é a dependência, né? É a dependência. Acho que a gente está falando aqui de inovação, de mercado, e então não é muito inovador, mas acho que é importante trazer. A MRV sempre foi uma empresa muito pautada por ter uma house forte. Um foco na house. E acho que esse é o ponto importante. Hoje eu tenho um programa de relacionamento, um programa de gamificado de educação, quando o cara entra, na entrada nos primeiros 90 dias, ele tem um programa onde, lembra, o maior problema do corretor é não conseguir vender e não gerar nenhum dinheiro nos primeiros 90 dias. Hoje eu dou gamificado, eu dou dinheiro, o corretor pode chegar a ganhar até 4 mil reais sem vender nada, só fazendo missões que eu estabeleço para ele aprender. Então, além de eu treinar, educar, e eu forço que ele cumpra as missões, então ele tem que ir lá buscar um cliente e trazer o CPF, analisar, fazer um post no Facebook, criar uma proposta comercial. Tudo isso não tem o objetivo de vender, tem o objetivo de ele aprender. E eu remunero ele. Então, joia, ele tem 90 dias. É um programa gamificado que ele pode ganhar até esse. Passou desses 90 dias, agora, meu amigo, vem cá para o meu programa de relacionamento. Nós temos aqui um monte de empresas aéreas, todo mundo fala, agora é a época do cashback, todo mundo quer cashback. Na MRV não tem cashback. Cara, é venda e ele vai somando pontinho até o final do ano. No final do ano ele mobília a casa dele, se ele quiser, troca todos os móveis, troca tudo por prêmio. Gamificação para o cara ir ficando e fazendo o negócio dele. Quanto mais ele vende, além da comissão, além da premiação, além dos impostos, né? Tu ainda dá um programa de relacionamento para ele somar pontos até o final do ano, justamente para ele se sentir acolhido ainda mais naquele momento. Então, novamente, preocupado com o corretor. E focando com que a house seja forte. Aí, isso foi uma coisa. Aí, do outro lado, tu pega imóvel. Pô, imóvel também é importante. Então, vamos criar um programa de relacionamento com o imóvel. Criamos um programa, cada vez vamos reinventando, mas que não é para depender da imóvel, mas sim que ela entenda que a MRV também está olhando para ela. E não seja só transacional. Eu acho que o grande problema do mercado imobiliário e de quem está, não sei, das outras empresas, é quando fica uma relação transacional, ela é muito superficial. Quando eu crio um programa de educação, um programa de pontos, um programa de relacionamento com a Imob, que eu levo a Imob para BH para conhecer a sede, para uma palestra com um time de liderança lá, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim, a transação é legal, a comissão é legal, mas deixa eu te falar, tem coisas diferentes que a gente pode fazer aqui. E a grande inovação que a gente trouxe recentemente, então na linha de ter um problema, uma oportunidade de segregar e botar uma pessoa, a gente criou uma mini startup dentro da nossa diretoria comercial, que a gente chama de agente dos sonhos. O que é o agente dos sonhos? A gente sabe que o corretor, normalmente, que tem lá o cliente, e que não tá, o corretor não está vinculado à house, e não está vinculado à imobiliária, o que ele chega? Para eu vender a MRV, o que eu tenho que fazer? Ou achar alguém fazer um 50 na house, ou eu faço levo para a imobiliária, ganho até menos, ou não vendo. E tenta empurrar para outro lugar. Exato. Então a gente criou um hub de corretores, hoje a gente tem, se chama Agente dos Sonhos, é um hub,
todo mundo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode entrar lá, se cadastrar e vender MRV. Tem lá a sua remuneração, uma remuneração muito atrativa, bacana. Ele tem uma assessoria especializada que se ele, eu não conheço o produto lá em Aracaju, mas eu tenho um cliente que quer comprar Aracaju pronto, liga na nossa, tem uma central de atendimento, liga lá, a turma vai atender, vai ajudar o corretor a atender, não precisa do corretor lá de Aracaju trabalhar, essa centralizadora é capacitada para ajudar, facilita a venda, faz o processo, não conheço o sistema da MRV, a turma sabe fazer, ajuda, o cara entra, faz o processo, vende, repassa, comissão cai na conta, vida segue, ganhou dinheiro e vamos embora. Na linha da democracia, da colaboração, como é que você bota isso na prática? Tá aí. Eu boto na prática, criamos esse hub, que hoje está disponível, já tem mais de 12 mil corretores cadastrados lá, e a gente, todo dia, hoje já representa um percentual relevante das vendas da MRV, está democratizado para todo mundo. Saiu então de uma venda transacional para uma venda consultiva. Imagina. Esqueceu que é só financeiro e passou a ser uma qualificação desse cara vendedor. Cara, espetacular. Essa gamificação que tu tinha me contado lá, eu achei fenomenal. E até que tu tinha me confessado, né, que se o corretor faz todo esse processo, ele normalmente vende, né? E quando você vai olhar quem não vendeu, o cara falhou em algum ponto algum ponto de não ter feito essa gamificação, né? Agora eu tô Agora com só para pegar o ponto. Nós estamos falando de tecnologia, um pouco aqui. Imagina você conectar inteligência artificial nisso. Exatamente. Imagina que o quanto está disponível já. Eu ia puxar esse gancho agora. No chat GPT para você assim, é legal, bacana. E se eu botar o chat GPT e dizer assim, pô, por que esse cara não. Por que eu não consegui vender para esse cliente? Porque eu usei essa técnica. Usa essa outra. Perfeito. Diferente, né? Perfeito. Vai sugerir. É isso que eu ia te perguntar até. Deu para perceber que nessa nossa conversa de quase uma hora já, né? Já. Que a gente falou de tecnologia e de inovação inserida em vários processos. A gente não falou especificamente de uma tecnologia e uma inovação, mas a gente foi falando de como inovar, e até gostei de que você provocou de que todas as áreas participando desse processo de criação. Eu te perguntar, primeiro, existe uma área de inovação ou todo mundo está pensando na inovação? Como encaixa uma nova tecnologia, uma nova visão? Estamos falando muito de ChatGPT aqui, vamos ver se a gente consegue botar alguma coisa. Isso é uma área de produto específica que também, quando participa das conversas, traz isso. Vocês ficam monitorando e fazendo pequenos testes, depois fazem testes maiores. Porque eu sei que vocês já testaram modelos construtivos diferentes, já testaram várias coisas, já testaram modelos de transação diferentes também. A gente falou de inteligência artificial aquele dia. Você trouxe algum case de como pode usar isso? Como é que essa visão de novas tecnologias que surgem para uma empresa grande, que a gente sempre fala, a empresa grande ela tem uma dificuldade maior de conseguir colocar em prática algumas coisas, porque tem que mexer muitos mecanismos. Mas como é que é a visão de vocês? Legal, novas tecnologias que surgem? Acho que a gente tem uma área de inovação, sim. É muito importante tê-la, é um pilar importante da nossa empresa, mas eu acho que ela foi tomando uma forma diferente. Porque a gente sempre estava pensando em o que é inovação? Transformar a empresa. O que a gente pensa em inovação hoje? É como eu melhoro o meu negócio. Eu não preciso criar novos negócios, eu preciso melhorar o meu negócio. Então, tem um programa muito bacana, bem disseminado, e todos os anos a gente corre por todo mundo, aberto a todos os funcionários para cadastrar um projeto, um problema que mapeado, com uma potencial ideia de solução, é remunerado, é premiado, então as melhores ideias são eleitas por um comitê bacana, todo esse... e no final essa turma recebe um dinheiro para implementar. Então, assim, a área de inovação é a protagonista, dona do guarda-chuva de entender tudo isso, mas hoje a inovação está muito mais metida dentro das áreas da empresa. Que acho que é como tem que ser, ela tem que partir do problema. Ela não tem que partir de uma pessoa pensando. Claro que tem aquele famoso ponto de inovação. Tem as inovações que são disruptivas, que vão talvez transformar e vão ser muito grandes daqui a 10 anos, que elas são importantes, mas hoje elas são muito pequenas. Tem o segundo quartil ali da inovação, que é mais vinculado ao negócio em si, e daí tem as inovações de processo mesmo, que é a grande maioria. Se você consegue fazer bem a sua inovação de processo, fica muito mais fácil você ir andando
nos outros 2 cortes. Você não pode ter 30 ideias no disruptivo e 2 aqui no processo. Está desequilibrado. E muitas vezes a empresa não está fazendo isso. Eu quero ser inovadora. O que é ser inovador para você? E acho que essa é sempre a boa provocação. Mas deixa eu dar uma notícia aí. Nós falamos, o Jota foi lá comigo, a gente falou de inteligência artificial bacana, e hoje, e não foi porque eu tinha isso aqui, porque ninguém sabia que eu tinha isso aqui, hoje entrou nosso vínculo do ChatGPT com toda a nossa inteligência artificial. Hoje, se você entrar para procurar um apartamento da MRV, você vai falar com a Mia, que já é a nossa assistente virtual e que atende muito bem, mas ela sempre foi treinada, né? Sim. E a partir de hoje ela está totalmente conectada com o ChatGPT. Então, se você chegar lá antes, ela dizia, você quer um apartamento aonde? Eu tenho apartamento nesse bairro. Não tenho nesse bairro. Tudo bem. O que nesse bairro tem? Não tinha resposta. Hoje, se você perguntar, eu quero morar no Jardins. Joia, o Jardins é legal por isso. E, by the way, eu tenho esses programas, esses apartamentos aqui para te oferecer. E você começa a fluir muito mais a conversa, o que eu acho que é, novamente, olhando para o básico, você tinha já um assistente virtual, não sei quem está nos ouvindo hoje já tem. Como você pode evoluir a qualidade da sua conversa, elevar isso? Tá aí, estou dando exemplo pronto. Lançamento de novos produtos no PropTalks, viu? Então, mas agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar o Thiago e levar ele para um lugar maior para falar isso, que vai ser o PropTalks Real Estate Summit, que vai acontecer em março de 2024. Seu convite já está feito, Thiago, para você participar. A gente tá dando esse spoilerzinho pro pessoal já começar. A gente não tá falando disso, a gente não tá falando. Porque a gente nem divulgou o evento ainda, né? Tá divulgando agora. Pois é. Kickoff agora. Tá sendo, pessoal, então o Zanon divulgou que a gente vai fazer um evento em março do ano que vem. A gente divulgou nas nossas redes. A gente fez um spoilerzinho lá. Você nem sabe o que acontece. Mas tá certo, vai rolar então PropTalks Real Estate Summit, falando de tendências. E vai ser legal ter o Thiago no palco lá, porque a gente gosta muito, como a gente falou, de dar o real das coisas como acontecem. A gente fala de tokenização há um tempo já, porque a gente acabou fazendo evento, porque a gente é curioso, né, no mercado. Eu sempre falo, o que tu faz no mercado imobiliário? Me pergunta. Eu falo, além de contar a história, eu sou curioso. Eu pergunto pra caramba as coisas que estão acontecendo. Sou chato de querer saber. Então a gente sempre foi muito curioso, né? Falou de tokenização, o que vai acontecer? E aí tem muita gente que nos pede para dar uma consultoria, fala, vem aqui que eu preciso tokenizar meu projeto. Assim, né, reto, preciso tokenizar o projeto. Aí tu vai ver, esse arroz com feijão não foi feito ainda. O atendimento não foi bem cuidado, o lançamento, tudo mais. Então a gente gosta de trazer pessoas e negócios que botam em prática. Sem esse hype, né? essa loucura de só olhar e vamos fazer. E botar em prática. E a gente teve uma aula aqui de como, né, e sutilmente falando até de tecnologia, mas a gente falou de muitos pontos aqui que quem está nos ouvindo, principalmente incorporadores que nos escutam, uma mentoria cara que a gente acabou de disponibilizar aqui para o pessoal. Exatamente, era o que eu de ia como comentar. é o processo comercial e de desenvolvimento de uma grande empresa. Foi realmente uma mentoria. Foi realmente, porque se o cara que ouvir a gente aqui, Thiago, fazer o filtro dele, pegar 10% do que foi essa conversa, e ele aplicar já no melhora negócio significativamente o negócio. Quanto mais a gente colaborar, todo mundo cresce. Estamos aqui para isso. Acho que vocês têm sucesso demais por isso, porque vocês estão ajudando essa turma toda, olhando para o futuro, mas de vez em quando olhar só para o futuro esquece do presente. Acho que o presente é o que nos credencia para um futuros melhores, né? O futuro só acontece se a gente construir agora, né? No exato, presente. A gente constrói agora, sempre atento que pode acontecer, né? As tendências, mas olhando o que a gente consegue fazer agora. Nosso mercado é muito grande, é muito rico. Eu sou repetitivo em falar que é o maior mercado, a maior classe de ativos do mundo, né? O mercado imobiliário. Nada do mundo supera o mercado, porque tudo é mercado imobiliário. E recentemente eu fiz até uma analogia do mercado financeiro, porque eu gosto de usar o mercado financeiro como exemplo também. Falei, até aquela ação da fábrica lá que compra, que teoricamente não tem nada a ver com o mercado imobiliário, é tudo mercado imobiliário. É um terreno que foi construído uma fábrica, que é um imóvel, e ali continua sendo mercado imobiliário. Então tudo o mercado é muito grande. E a gente tem às vezes, descolamento do mercado em praticar, em fazer as coisas que estão fazendo. Parece que a gente vive numa bolha, às vezes, né, com as conversas que a gente tem. E quando a gente vai para um mercado mais dentro do Brasil, assim, a gente vê que tem muita coisa legal que está sendo feita, mas que pode ser feita ainda e que parece básico, né, para alguns. Então a ideia é a gente realmente colaborar e falar de negócio, de tendência e de coisa prática também, né? Exato.
Thiago, obrigado pela participação aqui, de ter aceito esse convite. Pra gente foi muito legal. Satisfação e vamos junto. Valeu mesmo. Vamos embora. Obrigado. É isso aí. E pra galera pesquisar então lá, a gente nunca fez isso, tá? A gente vai de anunciar outro podcast dentro do nosso podcast. Isso. Então pra galera descobrir lá como é que é o nome do podcast. Podcast pro corretor. Aí é focado no corretor, aqui a gente fala de corretor, mas aqui a gente tá falando bastante de futuro. Lá é podcast virando a chave para todo mundo que quer ter um pouquinho de sucesso ou melhorar um pouquinho sua performance. Muito obrigado pelo espaço. É nosso e é feito para a turma do mercado. É isso aí. Obrigado, Thiago. Valeu, pessoal. Valeu. Bora, pra próxima.